Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quando o Novo Testamento olha para o Antigo, o que ele diz em resumo, segundo Paulo, é que tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo, irmãos, no Antigo Testamento, tudo que foi escrito lá, foi escrito para nos dar esperança. Os Salmos com os seus louvores, os Provérbios com os seus conselhos, a lei com as suas demandas e a história que nós vamos considerar essa noite também foi escrita com esse propósito. Então, peço que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós vamos considerar essa noite juntos a narrativa do versículo 7 até o final do capítulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nós lemos a partir do versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salves das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar chamado Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos os lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar ele construiu um altar em honra ao Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos, tentando aqui em meio a nossas fraquezas glorificar o teu nome, por meio de louvores, por meio de ofertas e por meio da leitura e da explicação da tua palavra. Pedimos que para isso o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que o Senhor me dê boca para falar e que a tua graça não seja sobrepujada por minhas fraquezas, e que o Senhor dê ouvido, Senhor, àqueles que não te conhecem e aos que te conhecem, aqueles que são conhecidos do Senhor, para que todos nós sejamos edificados, para que todos nós cresçamos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sempre dito, irmãos, que em situações extremas é necessário medidas extremas. E nós vimos um exemplo disso recente no estado do Rio Grande do Sul. A chuva torrencial que atingiu aquele estado deixou quase 200 mortos, 800 feridos e 500 mil de pessoas sem casa. E diante dessa enchente histórica no estado, as autoridades em diversos níveis, inclusive nacional, têm se reunido e tomado medidas urgentes e inclusive inéditas para reconstruir aquele estado.
Então, sim, situações extremas exigem medidas extremas, e o texto que nós vamos considerar essa noite também ilustra esse ditado. Eu dividi essa narrativa em 3 partes para ficar mais fácil nós acompanharmos a mensagem que ela traz. Então, em primeiro lugar, nós veremos o cordeiro, em seguida a pedra e, por fim, o altar. Eu creio que ao olharmos para o texto, por meio dessa estrutura, nós conseguiremos mais facilmente tirar alguma lição para as nossas vidas essa noite. Então, em primeiro lugar, vejamos o cordeiro, a partir do verso 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. O contexto dessa passagem é que os israelitas estavam reunidos em Mispá com a finalidade de buscar o Senhor. 20 anos antes, a arca da aliança havia sido tomada, perdida numa batalha contra os filisteus, e havia finalmente voltado à nação de Israel. No entanto, apesar desse retorno da arca ao território dos israelitas, o povo ainda não havia se voltado para o Senhor. Eles insistiam numa religião fria e mecânica, e eles continuavam flertando com os outros deuses cananeus. E como consequência dessa atitude, Deus permitiu que eles fossem entregues à escravidão e ao sofrimento. Os filisteus subjugaram o povo de Deus, e eles exerceram domínio sobre esse povo durante o longo período de 20 anos. E depois de tanto tempo em sofrimento, o povo despertou para buscar o Senhor. E foi nessa ocasião, reunidos ali, na cidade de Mispá por Samuel, que o povo finalmente se arrependeu. Assim eles se reuniram perante o Senhor, se humilhando, expressando a sua contrição pelo pecado e confessando a sua culpa ao Senhor. No entanto, o arrependimento, irmãos, não torna alguém imune às dificuldades, não é mesmo? Pelo contrário, o versículo 7 diz que quando os filisteus souberam do ajuntamento, eles reuniram as suas tropas e invadiram Israel. A cidade onde aquele povo estava era um local tradicional de reuniões de Israel, cerca de 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. E o nome significa posto de vigia devido à sua altura. Quando os filisteus viram aquilo, eles suspeitaram que a nação de Israel planejava um ataque surpresa, como se o povo estivesse ali se rebelando contra o seu domínio. E por isso, para reprimir aquela suposta rebelião, eles decidem então avançar contra Israel. Na sequência do texto, nós vemos que o povo ficou simplesmente apavorado. A continuação do versículo 7 diz que quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Aquilo foi definitivamente, irmãos, uma prova para a nação de Israel. A impressão que muitos ali certamente estavam tendo é que o pesadelo que eles tinham estava se repetindo. Mais uma vez, na primeira batalha nós fomos simplesmente arruinados. E agora eles se aproximam de novo, mais uma vez. No entanto, a condição atual daquele povo era completamente diferente. Ao contrário do orgulho que eles mostraram anteriormente, o povo havia se humilhado. O povo havia reconhecido a sua dependência do Senhor. Então, dessa vez, ao invés de confiarem em si mesmos, confiarem na arca do Senhor como um amuleto mágico, foi o que eles fizeram. Eles pediram ajuda ao Senhor, por intermédio do homem que Deus havia levantado. E por isso, eles dizem a Samuel no versículo 8, eu peço que você olhe aí na sua Bíblia: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Eu peço que você note a sinceridade dessas pessoas. Certa vez, Martinho Lutero, grande reformador, disse que o verdadeiro cristianismo se encontra nos pronomes possessivos. E o povo estava ali diante de Samuel dizendo: o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Agora, eles criam não somente que o Senhor tinha poder para salvá-los, e de fato tinha, mas que o Senhor teria inclusive interesse nisso, irmãos. E dali em diante, ainda que de modo tímido, e ainda que de modo cambaleante, eles confiariam
no nome do Senhor. E isso nos leva à figura do cordeiro e do sacrifício. Eu quero chamar a tua atenção para o fato de que antes mesmo de clamar ao povo, pelo povo como eles haviam pedido, Samuel oferece um sacrifício ao Senhor. Olha o que diz o versículo 9 na tua Bíblia. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. E o que nós vemos aqui é que o profeta reconheceu que os pecados do povo, acima de tudo, precisavam ser perdoados. Eles precisavam de expiação antes do livramento. Antes que o povo pudesse ter acesso ao favor de Deus, eles deviam se reconciliar com Deus. Era fácil entender o arrependimento daquele povo. Foram 20 anos de sofrimento, 20 anos de castigo, 20 anos de domínio dos filisteus. Mas afinal, por que motivo Deus teria que perdoá-los? Se eles haviam pecado contra o Senhor, como o Senhor os aceitaria? E a resposta, irmãos, se encontra no Cordeiro. Ele foi sacrificado como expiação para os pecados do povo. A Escritura testifica, vocês sabem, que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Pela simples razão de que o pecado contra um Deus santo merece nada menos do que a morte. E o que acontece com Samuel aqui, irmãos, nesse incidente em Mispa, é uma ilustração fascinante dessa verdade. O que o profeta estava dizendo no sacrifício daquele cordeiro ao povo é que o que está acontecendo com esse cordeiro, na verdade, deveria acontecer com vocês. A punição que vocês mereciam, que de fato vocês mereciam, está caindo sobre esse cordeiro inocente. Aquele cordeiro, na verdade, era um substituto para que os pecados do povo fossem perdoados. Agora, indo até o Novo Testamento, nós lemos que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É o que diz Hebreus 10, versículo 4. Então aqui nós nos deparamos, irmãos, com a realidade de que nós precisamos de um sacrifício superior, muito mais do que um cordeiro, um animal, algo que de fato resolva os nossos problemas, nos reconcilie com Deus. E se você for comigo ao capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, você pode notar que esse sacrifício já foi realizado. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 8, o autor da carta cita o Salmo 40 como palavras do próprio Jesus. E ele diz: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. E agora no verso 9, então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, porque Cristo cumpriu a vontade de Deus, somos santificados. E isso por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então aquele cordeiro, irmãos, sacrificado por Samuel, apontava na realidade para Cristo. Em sua grande misericórdia, Deus fez um caminho para o perdão, por meio de um substituto que fosse de fato punido pelos nossos pecados. E esse substituto simbolizado aqui pelo Cordeiro é, na verdade, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem do Cordeiro aqui em Samuel nos lembra da realidade de que o pecador não pode, ele não pode se aproximar de Deus, ele não pode acessar a Deus, a presença de Deus, sem antes ter sido perdoado. E ao mesmo tempo de que todo pecador, sem exceção, pode ir perante a Deus e pode ser completamente aceito por meio do sangue precioso de Jesus. São as palavras do grande hino: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por todos nós verteu.
Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante teu Deus hoje estão. Esse é o sacrifício que Deus fez por nós, o seu povo. E nós devemos confiar somente nele, irmãos, para o nosso perdão. A imagem do Cordeiro nos lembra, melhor dizendo, da diferença entre a verdadeira e a falsa religião. No capítulo 4, os israelitas haviam tentado usar a arca, como eu falei, como uma espécie de amuleto para obter a vitória. E eles perderam a batalha porque eles tentaram usar a Deus, e Deus não pode ser usado. A falsa religião opera exatamente da mesma maneira. Nós podemos tratar a Deus, irmãos, como um cliente trata um garçom. Você se senta com a sua família, desfruta de uma refeição, conversa intimamente com todos e na maior parte do tempo você ignora o garçom. No entanto, quando você precisa de alguma coisa, daí sim você o chama. No entanto, o garçom não se senta à mesa com você, ele não faz parte da sua família, você somente o chama quando precisa do seu serviço. Essa é a imagem da falsa religião. Deus é apenas um acessório para essa pessoa. Ele não é amado, ele não é servido, muito menos levado a sério. E eu me pergunto, irmão, se algum de nós tem vivido assim, dessa maneira. Uma das evidências de que Deus se tornou um acessório para alguém é que essa pessoa faz coisas em privado que não condizem com a santidade de Cristo. Ou que o seu maior interesse em vir para a igreja é o debate teológico, é o debate filosófico e não as verdades centrais do Evangelho. Outra marca de quem trata Deus como um garçom é defender ensinamentos e pautas políticas que contradizem as Escrituras. Nós poderíamos citar muitos outros exemplos aqui, mas a verdadeira religião parte de um relacionamento pessoal com Deus, por meio do único sacrifício providenciado na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no Pão da Vida, a nossa missão é libertar pessoas da escravidão e da idolatria do vício, a partir de uma mudança radical no coração, por meio de uma comunhão redentora com Cristo. Eu estou citando aqui um dos documentos do Pão da Vida. Somente por meio de Jesus Cristo alguém pode ter um relacionamento com Deus. Então a verdadeira religião se baseia na confiança em algo que foi feito fora de nós, no sacrifício de Jesus Cristo, representado naquele Cordeiro. Em segundo lugar, irmãos, voltando agora na sua Bíblia ao texto de Samuel, vejamos juntos a imagem da pedra. Versículo 10 diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Ao contrário da primeira batalha contra os filisteus, onde o Senhor permaneceu em silêncio, o clamor de Samuel dessa vez foi ouvido. Ele recebeu uma resposta imediata. O Senhor trovejou contra os seus inimigos. No mundo antigo, as condições climáticas exerciam uma influência decisiva nas guerras. E por isso, muitas vezes, Deus usou esses fatores como um meio de livramento para o seu povo. Ele usou doenças contra Faraó, por causa da esposa de Abraão. Ele usou trevas contra o Egito, o granizo contra os amorreus, e agora ele usa o trovão contra os filisteus. Naquela ocasião, o povo havia acabado de lançar fora os ídolos de Baal. Nós vemos isso nos versículos 3 até o 6. E eles tinham acabado de renovar o seu compromisso com o Senhor. E ao se revelar, no meio daquela tempestade, Deus confirma que eles agiram corretamente. Ele mostra a impotência de Baal, que era tido como o Deus da tempestade entre os cananeus. E ao fazer isso, o Senhor testifica que, na verdade, ele, não Baal, tinha o controle da tempestade,
controlava toda a natureza e tinha poder para dar vitória ao seu povo. No começo do livro de Samuel, Ana, sua mãe, promete que Deus trovejaria contra os seus inimigos. No capítulo 2, versículo 10, e eu peço que você me acompanhe até lá, ela diz que, abre aspas, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará dos céus contra eles. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, irmãos. No começo dessa canção, a mãe de Samuel precede essas palavras. No versículo 9, eu peço que você bata o seu olho lá, dizendo que o homem não prevalece pela força. Então, o que nós vemos nessa ocasião é que, quando o Senhor responde ao clamor, a força do homem, por maior que seja aos seus olhos, não vale nada, absolutamente nada, sem a intervenção do Senhor. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde da noite, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque no final das contas, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O povo de Israel havia entendido essa lição, e agora eles testemunharam o resultado de confiar em Deus. Revigorados então pela poderosa intervenção do Senhor, os israelitas avançam com um novo ânimo. Volte até o capítulo 7 de Samuel e note o que diz o versículo 11. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. E agora perceba o contraste entre a atitude do povo com o seu desespero no versículo 7. Agora eles estavam plenamente confiantes no Senhor. Enquanto os israelitas se animaram com a resposta de Deus, os filisteus ficaram completamente intimidados, fugindo daquele lugar e voltando ao seu território. Dali em diante, foi Israel quem assumiu a posição de vantagem na batalha, porque eles ficaram acima dos filisteus. Mispá ficava em cima de um morro. Então, naquela nova condição estratégica, eles puderam lançar os seus projéteis sobre o inimigo e puderam também persegui-los na colina abaixo, e foi o que eles fizeram. Nós não sabemos onde se encontra essa cidade de Bet-car, mas a sua menção aqui no texto nos ensina que aqueles que antes foram perseguidos, agora se tornaram os perseguidores dos filisteus. Um livramento como esse não poderia simplesmente cair no esquecimento, e por isso, seguindo a tradição do seu povo, Samuel levanta um memorial. O versículo 12 registra esse momento. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. O cordeiro foi sacrificado, os filisteus foram derrotados e agora uma pedra é levantada. Um memorial não para lembrar de homens mortos, mas uma pedra para lembrar do Deus vivo, o verdadeiro ajudador de Israel. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. E o que é curioso aqui nesse nome é que foi justamente no lugar chamado Ebenezer que 20 anos antes Israel foi cruelmente derrotada pelos filisteus. Naquela ocasião, o nome do lugar simbolizava uma zombaria ao fracasso dos israelitas, porque ali Deus havia simplesmente se recusado a prestar qualquer tipo de ajuda ao povo, devido ao seu pecado. Entanto, após aquele renovo espiritual, depois de passarem por aquele avivamento, eles puderam verdadeiramente ter o auxílio de Deus. Tudo o que havia sido perdido pelo pecado no primeiro Ebenezer foi restaurado, restituído pelo arrependimento no segundo. Então, aquela pedra simbolizava a ajuda que Deus providenciou aos israelitas na derrota dos filisteus. Era um lembrete do que Deus havia feito.
E por isso Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor, ou até aqui o Senhor nos ajudou, como diz a NVI. Essa expressão pode ser lida tanto em termos espaciais, do tipo até esse ponto geográfico, ou em termos temporais também, do tipo até este momento na história. Eu creio, no entanto, irmãos, que o primeiro se encaixa melhor nesse contexto, até este ponto geográfico. Porque nos versículos seguintes nós vemos que o território de Israel vai se expandindo à medida que eles têm novas vitórias. Então há uma expansão geográfica de Israel, a reconquista do território. No entanto, nós também não precisamos decidir entre um e outro significado, porque o que eles têm em comum nesse contexto é exatamente aquilo que nos importa. O fato de que a jornada ainda não acabou. Eles teriam outros desafios, assim como nós temos hoje. Samuel queria que o povo lembrasse do que Deus havia feito até ali, para que eles confiassem no Senhor, nas dificuldades que eles ainda teriam. Então aquela pedra seria não somente um memorial do que foi feito no passado, mas também uma promessa do que seria feito no futuro. Qualquer israelita que passasse ali e que voltasse ao lugar daquele grande livramento, não teria qualquer dúvida de que Deus continuaria ajudando o seu povo se eles confiassem no Senhor. É claro que nós lemos isso hoje sob o privilégio de estarmos debaixo da nova aliança. Nós temos acesso ao restante das Escrituras, o que eles não tinham. Então nós podemos ler sobre Ebenezer à luz do cumprimento da história em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obviamente, irmãos, o maior acontecimento para o qual nós podemos olhar com gratidão é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Esse, de fato, é o nosso Ebenezer. Um privilégio para nós. Quando nós olhamos para aquela cruz, onde Deus entregou o seu Filho amado para nos salvar dos seus pecados, nenhum de nós, irmãos, nenhum sequer, pode duvidar do verdadeiro auxílio que Deus dá ao seu povo. E essa foi a lógica de Paulo quando escreveu Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Na cruz de Cristo nós temos a maior declaração do auxílio de Deus ao homem, a morte do seu próprio Filho por nós. Então nós podemos levantar essa cruz, irmãos, e nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E se Ele fez isso nos dando o seu próprio Filho, Ele vai nos ajudar ao longo do nosso caminho. Essa pedra, Ebenezer, nos lembra que nós somos peregrinos nesse mundo. Porque nas palavras do famoso Charles Spurgeon, quando o homem chega a certa marca e escreve nela, até aqui, é porque os seus dias não acabaram, é porque a jornada ainda não chegou ao fim. Ele ainda tem muito caminho a percorrer. E dessa maneira acontece conosco. Nós ainda viveremos muitos dias difíceis aqui, irmãos, no mundo extremamente perigoso e hostil ao cristianismo. A cada ano que se passa, o cerco parece aumentar na nossa direção, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em nossos próprios lares. E não bastasse tudo isso, nós ainda estamos sujeitos a cair em tentação, a ceder aos enganos de Satanás e a enfrentar dificuldades que são naturais em nossas vidas. Mas quando nós nos sentirmos sobrecarregados, nós podemos voltar até a cruz do nosso Ebenezer e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A história do missionário Hudson Taylor ilustra muito bem esse tipo de confiança. Hudson Taylor foi um jovem que com 21 anos saiu da sua cidade natal na Inglaterra com o propósito de ir até a China e evangelizar o interior do país. Ele aprendeu a língua rapidamente. Durante os 2 primeiros anos na China, ele fez incríveis 10 viagens missionárias ao interior daquele país. No entanto, um dos grandes desafios durante toda a vida de Taylor era o sustento financeiro. E conta-se que certa vez o suprimento de comida havia simplesmente acabado
e que no dia seguinte eles não teriam mais alimento para comer. E foi nessa ocasião, assim como em tantas outras, que Hudson e sua esposa provaram do auxílio especial do Senhor. Eles tinham 2 textos em caracteres chineses, pendurados, suspensos nas paredes do quarto. Um desses textos dizia Ebenezer, enquanto o outro, Jeová Jireh. E a mensagem desses textos, a vida daquele casal, era que até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui em diante Ele providenciará. Essas foram as palavras que guardaram o coração de Hudson e de sua esposa, até que no dia seguinte Deus de fato enviou a provisão de que eles tanto necessitavam. Portanto, irmãos, quando estivermos pressionados debaixo das tentações de Satanás e pelas dificuldades da nossa vida, voltemos o nosso olhar para a cruz de Cristo, porque se Deus nos ajudou de uma maneira tão notável no passado, nós somos chamados a confiar nele hoje e amanhã. Até aqui nós vimos então o cordeiro, a pedra, vejamos agora o altar. Assim como a cruz venceu o pecado e garantiu para nós a salvação, de igual modo, a derrota dos filisteus imposta pelas mãos do Senhor levou os israelitas a um período de paz. Eu peço que você note comigo essa paz no versículo 13. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Os filisteus foram abatidos de tal maneira que eles nem sequer tentaram um contra-ataque. Eles não invadiram mais o território de Israel até os tempos de Saul. Agora é notável, irmãos, observar que o escritor desse livro fez questão de lembrar que foi o Senhor que fez isso. Foi a mão soberana de Deus que dominou seus inimigos e foi contra os filisteus durante todos os dias de Samuel. E isso fica evidente ainda pela extensão que essa paz alcança. Note comigo o versículo 14. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Essa região entre Ecrom e Gate faz parte da fronteira entre Israel e os filisteus. Ela tinha uma extensão de cerca de 8 quilômetros e ali havia cidades importantíssimas que os filisteus haviam tomado de Israel. E como efeito dessa ação soberana da parte de Deus, essas cidades foram completamente restituídas. Além disso, a paz foi estabelecida não somente com os filisteus, mas ela foi inclusive expandida também aos amorreus. Esse povo vivia em pequenas cidadelas, em pequenas vilas dentro de Israel. Havia inclusive lutado ao lado dos filisteus contra os israelitas e agora, devido à poderosa intervenção do Senhor, eles haviam sido finalmente pacificados. Isso aqui, meus irmãos, é uma descrição belíssima do Antigo Testamento da paz que procede da reconciliação do homem com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 1. E uma vez que o homem tem essa paz com Deus, ele pode desfrutar da verdadeira paz interior que os ímpios tanto buscam. Eles buscam em meditação, eles buscam em autoajuda, eles buscam em congressos, em palestras, mas sem sucesso. Uma das marcas do cristianismo é essa verdadeira paz, que, segundo Paulo, excede toda a compreensão humana. Isso não significa, no entanto, a ausência de guerras. Aquelas cidades tiveram que ser tomadas dos filisteus. No entanto, apesar das lutas, apesar das aflições, nós podemos ter verdadeira paz em meio ao caos. Quanto a Samuel, nós encontramos um resumo da sua vida no versículo 15. Samuel continuou como o juiz de Israel
durante todos os dias de sua vida. Aquele avivamento em Mispá marcou o início do ministério público de Samuel a toda a nação de Israel. Ele já era tido como um profeta, de fato, mas foi a partir daquele momento que ele passou a ser reconhecido como a autoridade política da nação. E nós vemos isso com clareza em outros textos, são poucos, mas existem outros textos ao longo das Escrituras que mencionam Samuel. Eu quero citar aqui o Salmo 99, quando o salmista associa o profeta aos maiores nomes de Israel. Salmo 99, ele diz no versículo 6 que Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. E logo na sequência, ele adiciona Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele os respondia. Então Samuel de fato se tornou um grande líder em Israel. E no versículo 16 ele estabelece um circuito anual. Eu peço que você confira aí na sua Bíblia. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos os lugares. Esse percurso tinha cerca de 80 quilômetros, e ao fazer essas viagens, a sua presença uniu as 12 tribos para aquilo que se tornaria depois o reino de Saul. Então ele continuou pregando, ensinando ao povo, julgando os casos de Israel até o final da sua vida. E assim o capítulo fecha com a imagem do altar, no versículo 17, dizendo que Samuel sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. O local do tabernáculo havia sido destruído pelos filisteus e não havia nenhum outro lugar designado na nação para que ocorressem os sacrifícios. E por isso Samuel, que por toda a sua vida havia servido no tabernáculo, decide então construir um altar na sua cidade com o objetivo de adorar o Senhor. E com isso nós vemos, irmãos, o compromisso de Samuel. A adoração era algo central na sua vida. Ele não ficaria sem oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. E todos os moradores daquela região e as pessoas que vinham pedir os seus conselhos sabiam de quem era aquele altar. Aquele altar era de um homem de oração. Aquele altar era de um homem reconhecidamente santo. Aquele altar era de um homem completamente entregue à vontade de Deus. Essa dedicação de Samuel prefigurou, irmãos, um zelo infinitamente superior encontrado na pessoa de Jesus Cristo. A vida inteira de Jesus se resumiu a uma coisa somente: fazer a vontade do seu Pai. Foi por isso que ele nasceu numa manjedoura em pobreza. Foi por isso que ele viveu em perfeita santidade. Foi por isso que ele entregou a sua vida na cruz, para fazer a vontade do seu Pai. E é isso que esse altar nos ensina, irmãos, a ter uma vida entregue à vontade de Deus. A diferença é que, como crentes da nova aliança, nós não somos chamados a oferecer touros e bodes sobre o altar. Cristo foi, na verdade, o último sacrifício de sangue. Mas ainda existe, irmãos, um tipo de sacrifício que agrada ao Senhor. E esse é o sacrifício da nossa própria vida no altar. Nós somos chamados, irmãos, no Novo Testamento, a sermos o próprio sacrifício diante do Senhor, em cima daquele altar. Isso significa uma vida de obediência prática ao Senhor, uma vida de submissão a Deus. Então, juntando, irmãos, o que nós vimos até aqui, essa passagem, Samuel nos identifica como pecadores por meio da pedra, como pecadores por meio do cordeiro, como peregrinos por meio da pedra e como adoradores por meio do altar. Pecadores porque nós precisamos de perdão todos os nossos dias. Peregrinos porque nós dependemos diariamente do Senhor.
e adoradores, porque nós fomos chamados para isso. Esse é o resumo da vida cristã: pecadores, peregrinos e adoradores. Que o Senhor nos dê graça para vivermos à altura da nossa vocação. Oremos por isso. Senhor nosso Deus, nós somos gratos mais uma vez pela explicação da Tua palavra. Ela dá luz aos olhos. Nós pedimos agora graça aos nossos corações para vivermos, Senhor. Nós queremos ser homens como Samuel. Nós queremos ser homens como Jesus, que viveram uma vida de completa devoção, colocando o Senhor acima de qualquer homem, colocando o Senhor acima de qualquer instituição, colocando o Senhor no centro das nossas vidas e dos nossos corações. Nos conceda graça para isso, Senhor, pois confessamos em nossas fraquezas, não conseguimos fazer isso sem Ti. Nos ajuda domingo, segunda, terça e o restante da semana. E daqui em diante, Senhor, na nossa vida, a sermos homens e mulheres que colocam o Senhor acima de tudo nas nossas vidas. Amém.